Para médio prazo, o Bitcoin está indo muito bem, na minha opinião, conseguindo segurar nas regiões de lateralização, não está perdendo regiões tão importantes, segurando entre 61 e 62, isso para médio prazo, com possibilidade de continuação de alta no médio prazo. Quando a gente fala de médio prazo, a gente fala de Bitcoin lá em 2025, e curto prazo a história é outra, a gente precisa acompanhar dia a dia. Hoje tem algumas informações importantes que preciso passar aqui para vocês para curto prazo, algumas preocupações bem importantes para a gente acompanhar no curto prazo, que vai impactar no curto prazo, e médio prazo acaba não mudando tanto, tá? Quando a gente fala de curto prazo, a gente fala ali de possibilidade de ruído acontecendo no curto prazo, mas tudo dentro do normal para a continuação de ciclo. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Primeiro quero estar te trazendo aqui algumas informações importantes e preocupações que precisamos ter nesse momento. Lá na frente, passo para você oportunidade, tá? Foco aqui no vídeo não é causar medo, não é fazer com que você desista do mercado, mas sim trazer as informações importantes, imparcial sempre, para que a gente possa estar acompanhando, mas trazendo sempre oportunidade, porque independente do que aconteça aqui, mesmo sendo informação ruim, como essas que eu vou passar aqui para você, a gente precisa saber onde que estão as oportunidades, tá bom? A gente tem aqui primeiro como notícia importante uma notícia da FTX. Ruim para uns, positivas e boa para outras pessoas, tá? A FTX inicia reembolso multibilionário a clientes após receber aprovação judicial. Além de receber uma aprovação judicial, que era uma aprovação que a FTX estava recorrendo na justiça, o juiz, além de aprovar o acordo, foi também elogiado. Esse acordo foi elogiado. Porém, é um acordo, como tinha dito anteriormente, bom para algumas pessoas e ruins para outras. Por quê? A FTX, eles querem pagar valor integral, porém, no valor travado quando a FTX declarou falência e o valor foi preso na exchange. Por exemplo, se você tinha naquele momento, no momento em que a FTX faliu, lá atrás, e Bitcoin estava a 16 mil dólares e você tinha um Bitcoin travado na FTX e você perdeu supostamente esse um Bitcoin, a FTX vai te pagar, vai pagar para você esse valor, porém não em Bitcoin, não em um Bitcoin, mas sim em 16 mil dólares, que era o valor do Bitcoin naquele momento. Hoje Bitcoin está mais de 60 mil dólares, então vai ter uma devolução em dólar, mas a devolução não vai ser de acordo com a quantidade de criptomoedas que as pessoas tinham na exchange. Qual que é o ponto positivo? O ponto positivo é que as pessoas que tinham dinheiro lá e que considerava perdido vai conseguir reaver um pouco desse dinheiro, recolocar no mercado, ou seja, mais dinheiro ou bilhões pode entrar aqui no mercado. E não vai haver um despejo muito grande de criptomoeda, Bitcoin ou até mesmo de talvez algumas altcoins que eles detenham ainda em carteira. Ponto negativo aqui é que se eles tiverem algumas altcoins ou criptomoedas, ou por exemplo Bitcoin em carteira, para devolver em dinheiro eles vão precisar vender esses Bitcoins e essas altcoins que provavelmente ou supostamente eles detêm em carteira, que na minha opinião não é muita coisa. Ainda precisa de alguns outros detalhes para que dê a continuação e seja feita a devolução, mas vai ser para pessoas que tenham uma quantidade inferior a 50 mil dólares a princípio, tá bom? Vai reembolsar as pessoas com a quantidade inferior a 50 mil dólares e depois vai expandindo, tá bom? Outra notícia aqui, porém essa notícia não é uma notícia tão boa, é a possibilidade de despejo de Bitcoin nos Estados Unidos no valor de 4,3 bilhões de dólares. O Peter Schiff soa o alarme sobre essa possibilidade. Em uma reviravolta recente, a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a ouvir o processo de Battleborn Investment contra o governo sobre 69 mil bitcoins apreendidos no caso da Silk Road, abrindo caminho para que as autoridades vendam todas as criptomoedas ou os criptoativos apreendidos, que chega a valer 4,3 bilhões de dólares. Ou seja, existe a possibilidade, existe esse medo, já faz muito tempo que as pessoas têm medo de que o governo dos Estados Unidos comece a vender parte dos seus bitcoins. Para quem não sabe, o governo dos Estados Unidos detém mais de 200 mil bitcoins, é uma das principais e maiores baleias aí do mercado. Em segundo lugar, a Ethereum com 50 mil Ethereum, chegando a ter 12 bilhões de dólares em Bitcoin. Então, se os Estados Unidos começar a vender
ou qualquer movimentação no curto prazo, não necessariamente possa ser venda, mas qualquer movimentação no curto prazo vai fazer com que as pessoas fiquem com medo, como já aconteceu no passado, travando o preço do Bitcoin, fazendo que ele fique mais instável ou travado em uma região de lateralização onde a gente não tem grandes flutuações positivas no curto prazo. Isso é curto prazo, tá? Aqui não é uma informação de que em 2025 o Bitcoin vai ficar travado por conta de uma informação dessa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é informação de curto prazo. Depois a gente fala de médio prazo lá na frente, tá bom? Mas existe essa possibilidade, a gente precisa ter um pouco de cautela nesse momento. Porém, tem outras notícias aqui super importantes que a gente precisa estar acompanhando, como por exemplo a atividade crescente do Bitcoin, porque as baleias estão aumentando seus esforços agora. As baleias, algumas baleias que estavam paradas lá há muito tempo, 6, 7 meses, tá voltando a acumular. Como, por exemplo, a baleia aqui que se refere a essa notícia, tá? Tinha uma baleia que tinha acumulado mais de 10 mil bitcoins e agora, depois de 6, 7 meses parado, voltou a acumular, voltou a comprar mais bitcoins. Então, é uma informação muito importante para a gente estar acompanhando, porque isso mostra para a gente que mesmo tendo notícias negativas, a gente tem ali algumas notícias que podem impactar no médio prazo. Isso daqui vai impactar no médio prazo, tá bom? Outra coisa importante a acompanhar é a MicroStrategy, a empresa lá do Michael Saylor. Nesse momento, as ações da MicroStrategy ou MSTR subiram 68% desde setembro, aproximando-se de sua alta máxima histórica, o all-time high, e os enormes ativos de Bitcoin da empresa, estimado em aproximadamente 16 bilhões, foram associados à alta da ação. Desses 16 bilhões de dólares em Bitcoin, aproximadamente 1,5 disso foi adquirido no terceiro trimestre de 2024. Lembra lá do vídeo que trouxe para vocês falando que a MicroStrategy ou Michael Saylor estava comprando de uma forma mais acelerada no trimestre passado? No trimestre passado eu observei essas grandes movimentações e eles tentando comprar o máximo possível. E de 16 bilhões de dólares em Bitcoin que eles têm, 1,5 foi comprado só no trimestre passado. Talvez esse trimestre agora seja da mesma forma, ou seja, existe algo que eles estão vendo ou alguma movimentação que eles estão percebendo que pode acontecer no Bitcoin, fazendo com que eles acelerem essas compras. Então, é muito importante a gente ficar de olho nisso daqui também, tá, pessoal? Então, isso daqui é um reflexo para médio prazo. Quando a gente vem para gráfico, é muito importante a gente acompanhar o gráfico, aí a gente separa o que é de curto prazo para o que é de médio prazo, tá bom? Por exemplo, o que eu tenho aqui no curto prazo? No curto prazo, curto e curtíssimo prazo, eu tenho aqui a possibilidade do Bitcoin estar formando essa bandeira ou essa cunha, segurando nesse suporte aqui de 61.700, com a possibilidade de ser apenas uma busca de liquidez nessa região de 61 mil dólares por unidade, para lá na frente ele passar a subir e buscar o próximo ponto de liquidez, que utilizando e observando esse indicador, que é o Beta PLS, vai estar aqui em cima, na região de 63, próximo a 64 mil dólares por unidade. Existe a possibilidade do Bitcoin vir buscar essa região, essa próxima região de liquidez que está aqui em cima, tá? Desceu um pouco de liquidez para 62, por isso que o preço veio buscar aqui em 62, agora um pouco em 61, está vindo buscar 61, para lá na frente, se o preço for em direção à liquidez, a próxima região de liquidez está em 63.500, próximo a 64, tá? Nunca é um ponto exato, mas sim uma região. Vamos ficar atento, porque no curtíssimo prazo, mesmo tendo essas notícias ruins, essas notícias negativas, a gente pode ter essa flutuação aqui, fazendo com que o preço fique lateral em todo esse range, tá? 64, depois volta para 61 e fica andando de lado. Mas observe que quando a gente vem aqui para médio prazo, aqui já muda a história. A gente já está falando de Bitcoin no gráfico diário, Bitcoin no gráfico semanal, tá? No gráfico semanal e no gráfico diário, o Bitcoin está brigando próximo de uma região de resistência muito importante, que a partir do momento que essa região for rompida, a gente pode ter a projeção desse movimento anterior aqui do Bitcoin. A qualquer momento isso pode acontecer, não significa que ele vai acontecer agora. Ele pode simplesmente dessa vez vir buscar 60, vir buscar 57 e voltar a subir só na próxima pernada de alta aqui do Bitcoin. Mas quando isso acontecer,
a gente está falando de uma projeção para Bitcoin lá em cima em 63 mil dólares por unidade e conflui com a alta máxima histórica, exatamente em alta máxima histórica de Bitcoin. Então, muita atenção aí para Bitcoin, tá bom? Porque no médio prazo a gente pode ter boas oportunidades, assim como nas altcoins. Já falei para vocês aqui diversas vezes sobre as altcoins. Passe a acumular para você que tem interesse em ter altcoin, lembrando que não é recomendação de investimento, tá? Mas eu estou acumulando mais altcoin do que Bitcoin. Na verdade, eu não estou nem comprando Bitcoin agora, principalmente para quem tem capital pequeno, quer ter mais altcoin nesse momento, vai para altcoin, tá? Porque o Bitcoin, a partir de agora, o máximo que pode subir é 150%, 200%. Enquanto tem altcoins que vai te proporcionar 1.000%, 1.500%. Talvez um pouco menos, 700, 800, mas já é mais do que o Bitcoin pode te proporcionar, tá bom? Então, dê preferência para as altcoins e foque também em ganhar mais altcoin. Aprenda a ganhar mais altcoin, tá bom? Se você quer aprender a ganhar mais altcoin, vou deixar o link dessa aula aqui na descrição, tá? Assiste essa aula aqui para que você aprenda a ganhar mais altcoin, utilizando contratos futuros, tá bom? Eu ensino aqui como existe essa possibilidade de você ganhar mais, tá bom? E uma prova de que esse é o momento das altcoins, essa é uma carteira que eu estou montando junto com os meus alunos. Se você tem interesse em ser meu aluno, em estar acompanhando essa carteira, eu chamo dessa carteira de carteira 10x, tá? Então, se você quer acompanhar a carteira 10x, é uma carteira com foco em fazer 1000% e depois mais 1000 e assim sucessivamente, tá? Então, se você quer acompanhar essa carteira, é uma carteira que está performando mais que o Bitcoin. Essa linha em amarelo é o Bitcoin, a linha em azul é a altcoin, as altcoins que a gente está acumulando. E é uma prova de que, de fato, o que está acontecendo é um momento das altcoins. Olha essa performance aqui, onde a gente conseguiu ultrapassar bem mais a performance do Bitcoin, correndo um risco até menor que o risco de estar posicionado no Bitcoin, porque não vai te entregar uma performance tão grande, tá bom? Se você quer acompanhar essa carteira, a carteira 10x, quer estar se expondo também, lembrando que não é uma carteira grande, é uma carteira pequena, tá? Onde eu vou estar passando ali algumas entradas, posições que eu estou fazendo nessa carteira. Essa carteira você ganha, tá? Se você quer ganhar essa carteira, se você quer ganhar grupo VIP, você consegue em estar participando aqui do treinamento Position Trade. Se você quer participar do treinamento, aprender mais sobre Position Trade, aprender mais sobre essa forma de estar operando, é só estar entrando aqui. Eu quero começar agora e você vai estar participando, tá bom? Se você não quer participar, é só assistir essa aula aqui para você entender como funciona a forma de estar ganhando mais altcoin, tá bom? Voltando aqui para a nossa análise e vindo para as altcoins, veja como, por exemplo, o Ethereum. O Ethereum, nesse momento, ele pode estar formando aqui uma região onde pode ser uma região de lateralização ou uma região de fundo triplo para lá na frente a gente ter uma pernada bem mais extensa. Eu estou falando que Ethereum saindo da região atual até a alta máxima histórica é uma entrega aí de aproximadamente 92%. Quando a gente vai para Bitcoin, Bitcoin saindo da região atual e indo para a alta máxima histórica, a gente está falando de uma entrega de aproximadamente 19%. Nem se compara o potencial do Ethereum, por exemplo, que é a segunda maior altcoin, para o Bitcoin. Então, no Ethereum, que não te proporciona tanto potencial quanto as outras altcoins, vai te proporcionar um potencial ainda maior do que o próprio Bitcoin. Então, as altcoins vai te proporcionar maiores potenciais nesse momento, tá bom? Eu estou falando de altcoins como Polkadot, Solana, FET, várias outras altcoins que a gente tem aí como oportunidade. Luiz, eu tenho um Ethereum em carteira, porém está estagnado, está parado, não sei o que fazer. O que eu faço com ele? Cara, aprende isso daqui, ó, porque se você tem 1, 2, 3 Ethereums, você pode dobrar, você pode ir para 4, 5, 6 Ethereums aprendendo o que eu ensino aqui, tá bom? Luiz, eu tenho só 0.1 Ethereum, eu quero chegar em um Ethereum. Aqui você encontra uma possibilidade de chegar em um Ethereum, no seu primeiro Ethereum, no seu segundo, no seu terceiro ou no seu 10º Ethereum que seja. Você que não tem dinheiro para estar comprando mais agora, tá bom? Então, aprende a fazer o que eu ensino nesse vídeo, link está na descrição, tá bom? Aí depois a gente vai para as próximas altcoins, como por exemplo Solana, você consegue fazer com qualquer altcoin, tá bom? Aqui no Solana, pessoal, existe a possibilidade do Solana estar fazendo a mesma coisa que o Ethereum, porém um detalhe importante é que quando eu jogo aqui no semanal o Solana é muito nítido que ele está formando aqui uma bandeira, tá? A possibilidade de uma formação de bandeira para uma próxima pernada aqui no Solana. Luiz, o Solana vai entregar 1000% aí nos próximos meses ou anos? Não acredito, tá? O Solana é uma oportunidade aí para quem quer pegar aproximadamente 100, 200, 300 ou até mesmo 500%.
Mais que isso já acho difícil. Oportunidade de fazer 1000% em Solana estava aqui embaixo. Estava quando o Solana estava em 15 dólares, 16 dólares, tá? Aqui você tinha a oportunidade de fazer 1000%, como o Solana entregou. Mas agora você já está entrando tarde, o Solana está em topo, próximo de alta máxima histórica, tá bom? Dá para se posicionar, mas não para buscar 1000%. Dá para se posicionar para buscar até 500%, como por exemplo essa projeção aqui. Nessa projeção atual aqui, a gente está falando de 100% no Solana. Se você tem interesse em pegar apenas 100%, o Solana é um bom ativo, um ativo que pode te entregar isso, assim como o Chainlink. O Link também está em uma região bem interessante, até passei uma análise para os alunos. Aliás, se você não está no grupo de alunos, você pode receber essas análises diariamente lá no grupo de aluno também, é na comunidade, você também ganha a comunidade, tá bom? Comunidade é bônus em estar participando lá do Position Trade, treinamento de Position Trade, tá bom? Aqui, pessoal, quando a gente vem observar o que está acontecendo no Chainlink, é bem nítido para a gente que o Chainlink está formando uma cunha. Nessa cunha, o Chainlink não voltou para fazer um pullback, para fazer um reteste. Então, existe a possibilidade do Chainlink voltar aqui embaixo para fazer um pullback em 9,60 para dar a continuação de preço até 21, tá bom? A gente está falando que saindo de 9 dólares para 21 é uma entrega de 125%. Então você vai se preocupar achando que isso daqui é algo ruim, uma queda aqui no Chainlink de aproximadamente 9 a 10%? Eu tenho Chainlink em carteira, mas para mim não vai ser algo ruim, porque eu vou conseguir surfar lá na frente essa flutuação saindo de 9 dólares para 21, ganhando mais Chainlink. Se eu coloco aqui 1000 Chainlink, eu posso surfar aqui aproximadamente e ganhar mais 500 que seja. Então, para mim, isso daqui não vai ser ruim, tá bom? Eu utilizo como oportunidade mesmo com o mercado em queda. Enfim, é isso. Se você quer aprender como que faz isso daí, link está na descrição, vai entender, tá? Luiz, eu não quero comprar, eu não tenho dinheiro. Cara, aprende. Link está na descrição, é só chegar lá e assistir, tá bom? Então vai lá, assiste, você vai entender como que funciona isso daí, tá bom? Ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.